Você já parou pra pensar por que gosta das músicas que ouve? Por que gosta dos programas, séries e filmes que assiste? Bom, talvez não, porque você deve ser mais ocupado que eu, mas é justamente por isso que eu estou aqui. Pra tentar te fazer refletir junto comigo sobre algo que você talvez nunca nem tenha imaginado pensar a respeito. Eu acho que é mais fácil entender por que preferimos certas coisas a outras quando a gente para pra refletir sobre o que nos faz desgostar das coisas que não preferimos escolher pra consumir. Só pelo motivo de que a música me veio primeiro à mente, eu posso dizer que pra mim é mais fácil dar o exemplo a partir do que eu considero e não considero legal nesse quesito. Certa madrugada eu tava tentando relaxar um pouco e fui pro YouTube pra tentar diminuir o estresse. Foi quando eu parei pra pensar no porquê de eu ter escolhido o que eu pesquisei pra ouvir. Não que seja difícil apontar as qualidades do que o meu gosto pessoal considera quando decide gostar de um artista, mas naquele momento, por alguma razão, eu fui na contramão da lógica e comecei a pensar nos defeitos que, na minha opinião, fazem com que os artistas que eu não ouço não sejam atraentes pra mim. Foi quando eu percebi que gosto é igual cu. E o meu cu aprecia certos valores que, por consequência, têm o poder de fazer com que determinados artistas sejam muito bons ao meu ver. E é claro que cada um identifica valores diferentes na arte que consome, mas como esse vídeo é meu, vou falar sobre o que descobri sobre eu mesmo. Quem sabe isso te ajude a refletir sobre a mesma coisa a respeito de você. E é aqui que esse vídeo meio que se desvia da pergunta original para fazer um comentário a respeito do estado atual da produção artística através dos olhos de um qualquer, que no caso sou eu. Eu disse meio que se desvia porque não estou fugindo completamente da pergunta original, já que eu só vou me permitir comentar sobre os problemas que enxergo na produção artística hoje, depois de ter conseguido definir uma resposta pessoal clara para o porquê de eu mesmo gostar do que eu gosto. Mas antes, como eu disse mais no início, por que eu não gosto? Se eu voltar a usar a música e o cenário da produção musical como exemplo para falar sobre isso, a resposta vem rápido. Porque nesse meio as coisas parecem cada vez mais industrializadas. O mainstream é muito bom em matar a individualidade artística que no fim é o que gera produtos diferenciados. Porra, tu traiu o movimento, velho. Movimento punk, velho. Como resultado, se produz mais do mesmo e aquele senso de artesanalidade que deveria perpassar uma atividade tão criativa quanto a composição, dá lugar a artistas plantados pela indústria, a uma explosão de intérpretes egoístas e a um fordismo, uma produção em série de algo que não poderia ser levado dessa forma. Da maneira que eu vejo, a indústria que está por trás do mainstream musical hoje tenta produzir conteúdo em massa sem um aspecto criativo que faz da música ser, bem, música. A produção se tornou muito mesquinha, principalmente por trás daqueles que fazem mais sucesso. Aqueles que são chamados de estrelas hoje não possuem mais o talento necessário para se tornarem showman do calibre de gente como um Michael Jackson, por exemplo. Mas também puderam, né? Muitos deles nem compõem as próprias músicas. Seria realmente esperar demais que, além de escreverem e comporem a melodia, ainda coreografassem passos icônicos. Para mim, o valor de um artista precisa estar naquilo que ele consegue fazer com as suas próprias habilidades. Não tem que ser esperar demais de alguém que se intitula artista ter total autoria sobre aquilo que ele apresenta como seu, precisando para isso ter o talento necessário para criar todos os aspectos de sua obra. E esse é justamente um dos valores mais raros de se achar. Ao passo que se torna cada vez mais comum, por exemplo, artistas pegos de surpresa por não serem autores de suas próprias obras. Tendo pensado sobre tudo isso e entendendo claramente o que não me deixa gostar do que não gosto, dá pra dizer com ainda mais certeza por que eu gosto do que eu gosto e o que prefiro em produção artística. E o que me atrai é um tipo de artista que é raro, porque o trabalho para se tornar um é difícil. O que me atrai é um certo modelo renascentista que alguns seguem sem nem saber quando tomam responsabilidade total sobre a criação de suas obras, como deveria ser. Um certo tipo de artista que domina uma vasta gama de habilidades que o permite ser o protagonista do seu processo de criação, sempre lançando ambiciosos projetos de um homem só, sem amarras com ninguém. Alguém louco o suficiente para lançar álbuns inteiros gratuitos na internet e que só faz isso porque a satisfação de criar deve ser a recompensa maior. Um tipo de artista que não vem diminuindo na frequência com que aparece, mas que na real sempre foi meio raro. Às vezes pode ser difícil para alguém que consome algo mais underground justificar o porquê de considerar os artistas que apoia como sendo mais artistas que o pessoal do mainstream, por exemplo. Para aqueles que nem se importam em conhecer o processo criativo daquilo que consomem, música mainstream e underground nem tem diferença. Afinal, as duas são música, né? Mas no final, eu acho que não tem muito como negar.
Pelo menos pra mim, os artistas que vivem a sua arte e a criam sendo de fato os seus autores serão sempre a minha preferência, e é por isso que eu gosto do que eu gosto.